O Iceberg de Bluey. Hi, I'm Peck. E bom, Bluey é um desenho muito fofo, voltado para um público mais novo. Porém, apesar disso, uma grande quantidade de pessoas mais velhas tem acompanhado o show. E por conta disso, algumas dúvidas sobre a série e muitas teorias surgiram, e até algumas histórias. E com isso, alguns icebergs de Bluey surgiram. Eu achei um desses icebergs e achei que seria interessante falar sobre. E caso você esteja se perguntando o que são vídeos de iceberg são vídeos online que exploram a ideia de que há muito mais por trás de um assunto do que se vê à primeira vista. Assim como o iceberg tem uma parte submersa, eles começam mostrando informações básicas e conhecidas sobre um tópico e em seguida revelam mais detalhes profundos, curiosidades e teorias menos conhecidas sobre o mesmo assunto. E bom, é sobre isso o vídeo de hoje. O Iceberg de Bluey, camada 1. Bluey é uma menina. Esse tópico referencia uma das maiores confusões que pessoas fazem sobre a série, sobre o gênero da Bluey. Sim, a Bluey é uma menina. Porém, à primeira vista, muita gente acaba achando que ela é na verdade um garoto. Eu, inclusive, achei que ela fosse um garoto. Ainda mais que a personagem não tem à primeira vista nenhum traço tipicamente associado a personagens femininas. Então sim, é um pouco comum acabarem pensando que ela é um garoto. Blue Heeler. Blue Heeler, ou conhecido no Brasil como boiadeiro australiano, é uma raça de cães de origem australiana. E essa é uma raça de cachorro na qual a Bluey é baseada. Eles têm essa pelagem meio cinza azulada. E caso você não saiba, Bluey é um desenho australiano. E consequentemente, ele foi feito com base em um cachorro comum do país. Inclusive, seu nome Bluey é meio que um trocadilho, ou um jogo de palavra, com o nome da raça, que é Blue Heeler. Bluey, Blue Heeler, só adiciona um Y. Mackenzie é um garoto. Pode até parecer óbvio, mas Mac é um menino. Assim como Blue e Bingo, muitos fãs a princípio pensaram que ele era do gênero oposto, por causa do sobrenome Mackenzie, geralmente sendo um nome de meninas. Isso até levou algumas dublagens internacionais do programa retratando incorretamente ele como uma garota. Estúdios Ludo. Estúdios Ludo é referente ao estúdio que idealizou, produziu e animou Bluey. É uma empresa australiana que fez vários desenhos. Não tendo nada demais, esse é apenas o estúdio de animação. A primeira camada é sempre muito básica, e não tem realmente nada que seja assustador ou diferente. Geralmente são coisas básicas e superficiais que estão na superfície do iceberg. As coisas começam a ficar mais desconhecida e obscura a partir da segunda camada, que é no caso que vamos entrar agora. Então, sem mais enrolação, camada 2. Bandit Expletives. Expletives seria palavrão em inglês, ou palavras que são meio grosseiras. Esse tópico se refere ao fato de que Bandit meio que vive falando esse tipo de palavras, porém ele meio que sempre muda para alguma outra coisa, tipo biscoito. Você meio que entende o que ele está querendo dizer no momento, mas é óbvio que ele não diz explicitamente, já que, né, eles não iriam colocar palavrões em um show pré-escolar. Existe até um post feito na página oficial de Bluey no Facebook só desses compilados do Bandit falando palavrões. Eles postaram meio como um guia de não dizer palavrões. É engraçadinho. Bipedal Socks. Socks é uma das personagens do show. Ela tem esse nome pois ela anda em 4 patas, além dela ter essa listra nas patas como se fossem realmente meias. Caso você não saiba, o nome dela é meias em inglês. Acontece que ela é a única personagem que anda em 4 patas, ao menos era, já que ao longo dos episódios ela passou a ser bípede. E um fato que alguns telespectadores notaram é que quando Socks passou a andar normalmente, as suas listras que ela tinha nas patas sumiram. Isso chegou até a levantar algumas teorias de que todos os personagens, quando passam a andar de 2 patas, eles perdem as listras nas patas. Porém, essa é uma teoria meio barrela, já que outros personagens adultos também têm essas listras. Celebrity Cameos Bluey. Celebrity Cameos, ou aparições de celebridades, é um tópico relacionado ao fato de que algumas celebridades e pessoas famosas, principalmente da Austrália, fizeram algumas participações especiais, dando as suas vozes para alguns personagens no idioma original do show. Alguns bem conhecidos, como a Natalie Portman, que estrelou vários filmes de sucesso. Mas a maioria dos famosos eu não sei quem são. Provavelmente eles devem ser famosos mais na Austrália. Mas de qualquer forma, trazer celebridades para fazer parte de um cast de seu desenho não é para qualquer um. Isso mostra que Bluey tem bastante força e faz bastante sucesso. Diversity. Esse tópico refere-se a uma das maiores polêmicas que os desenhos se envolveu, no caso, a diversidade.
Isso foi uma crítica que partiu da mídia especializada, vulgo jornalistas. Quando o desenho começou a fazer sucesso e ganhar holofotes, muitos jornalistas começaram a criticar o desenho por ele não ter uma representatividade. De acordo com as críticas dos jornalistas, o desenho apresentava falta de personagens deficientes, pobres, com vários gêneros ou do vale. E um desenho infantil, de acordo com eles, é obrigado a ter esse tipo de coisa. Não preciso nem dizer que isso é apenas papo de jornalista burro, já que metade das existências nem tem como atender, já que os personagens são literalmente cachorros. Algumas das críticas diziam até que a Bluey era muito branca, o que é meio irônico, já que ela é azul. Além do desenho mostrar, sim, personagens com autismo, TDAH, personagens surdos, que fazem uso de linguagem de sinais, que inclusive tem um episódio inteiro em que o personagem usa linguagem de sinais, e também tem personagens imigrantes e estrangeiros. Então sim, é um desenho com bastante diversidade. Toda essa polêmica levantou várias discussões na internet, a grande maioria contra jornalistas criticando a análise rasa deles. Bom, essa camada foi bem interessante. Algumas coisas eu não sabia e teve bastante curiosidade sobre o show, mas isso é apenas o começo do iceberg. Tá na hora de descer mais um pouco para a próxima camada. Camada 3. Bluey The Album. Bluey é um desenho muito caloroso, se posso dizer assim. A sua ambientação e cenário são todos extremamente lindos e detalhados. Além de que, o desenho tem toda uma vibe muito boa de assistir. E um dos motivos para isso são as suas músicas e a trilha sonora, que são muito boas de se ouvir e encaixam perfeitamente no clima do show. Por conta disso e a pedido dos fãs, foi-se feito um álbum musical contendo várias músicas do show, que está disponível em várias plataformas digitais. São músicas realmente muito boas e gostosas de ouvir, são bem relaxantes e talvez eu tenha colocado de fundo aí do vídeo se não tiver dado algum problema. Teen Bluey. Teen é jovem em inglês. Esse tópico em questão se refere ao episódio Camping da primeira temporada, onde Bluey conhece um garoto chamado Jean-Luc, onde ele é francês, e ele e a Bluey não conseguem se entender, já que nenhum fala a língua do outro, mas mesmo assim eles acabam se tornando grandes amigos. Perto do final do episódio, Bluey fica devastada, já que seu novo amigo vai embora, e ela nunca mais irá poder vê-lo. No entanto, o episódio vai passando, e nos é mostrado Bluey crescida, voltando ao acampamento depois de anos sem vê-lo, e se reencontrando com ele. Algumas pessoas começaram a se perguntar se isso realmente era algo que aconteceria no futuro, ou se era apenas a Bluey imaginando, o que chegou a levantar algumas teorias. Mas um detalhe interessante também sobre esse episódio é que ele é o terceiro episódio de Bluey com a maior nota, com 9,7 estrelas, o que deixa ele em terceiro lugar na frente de episódios de séries muito populares como Breaking Bad, Black Mirror e Game of Thrones. E vale ressaltar também que Bluey é a 16ª obra mais bem avaliada da história. Real Locations. Esse tópico refere-se à localização real do desenho da Bluey, e onde se passa ou se passaria os episódios na vida real. Um fato amplamente aceito pelos fãs de Bluey é que a localização do show seria na cidade de Brisbane, uma cidade da Austrália, onde o Estúdios Ludo está localizado. Além disso, o público também reparou que muitas das localizações do desenho são diretamente baseadas em lugares reais da Austrália. E apesar de não ter nenhum local diretamente similar com a casa da Bluey, é interessante notar que caso você esteja assistindo aí e more na Austrália, você pode visitar algumas das localizações do desenho e aonde ele se passa. Será que tem alguém da Austrália assistindo isso? Fala um oi aí se você é da Austrália ou se, sei lá, já viajou pra lá. Holiday Specials. Holiday significa feriado em inglês. Esse tópico se refere a episódios especiais de feriados que o show lançaria no final de cada temporada. No final da primeira temporada tem o Varanda Santa, um episódio especial de Natal. E no final da segunda temporada temos um episódio de Natal e um de Páscoa. E assim meio que acreditavam-se que no final de cada temporada se teria algum episódio especial comemorando algum feriado. Porém, essa teoria aí caiu por terra, já que na terceira temporada não tem nenhum episódio especial de nada. Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Pois é, foi uma camada bem interessante, com várias curiosidades e várias coisas bem desconhecidas, mas nada ainda muito obscuro. Apesar de, sim, de fato ter algumas coisas meio desconhecidas. Mas bom, se já estamos aqui, acho que já tá na hora de descer, não é? Então, vamos pra camada 4.
2016 Pilot. Esse tópico se refere ao episódio de piloto de Bluey. Se você não sabe, episódio de piloto são os primeiros episódios de uma série de TV feito como amostra. Eles mostram a história, personagens e o tom da série para atrair a emissoras e público. Se bem recebido, levam a produção da série completa. Salvo algumas raríssimas exceções, todas as séries, programas ou desenhos têm episódios pilotos, mas a grande maioria não vem a público, ou são perdidos por ter sido exibidos só uma única vez, e com Bluey não seria diferente. O episódio de Bluey foi encontrado e divulgado por 2 usuários anônimos no Twitter, um deles chamado That One Pickle. Bluey, ao que parece, teve 2 episódios de piloto, um em 2016 e outro em 2017. Em ambos, é notável que a ideia principal do show já estava bem estabelecida desde o começo. As únicas mudanças que podemos ver é pequenas diferenças de design bem sutis nos personagens, visível mais no Bandit, onde no piloto de 2016 ele era um pouco mais achatado e tinha um nariz um pouco mais comprido, enquanto no de 2017 já se assemelhava mais com o design atual, além de que o cenário não são tão ricos e detalhados. A intro também é diferente, onde mostra na de 2016 apenas a Bluey dançando e na de 2017 mostra Bluey e seus amigos, ambas bem diferentes da atual, porém em ambas com a mesma música. Bluey Smuggling Theory. Smuggling refere-se a contrabando em inglês. Essa teoria insana se refere aos pais da Bluey, onde eles seriam contrabandistas internacionais. Essa teoria surgiu já que os fãs começaram a avaliar o estilo de vida que Bluey e sua família levava, que não é nem um pouco condizente com o emprego deles. Essa teoria ganhou força após um usuário de Tico-Teco fazer um vídeo dessa teoria com base nas pistas do programa. Um palpite é que Bluey mora em Paddington, um subúrbio de Brisbane, localizado a apenas 2 km do Central Business District da Austrália. Qualquer propriedade localizada lá custa pelo menos $1 milhão australiano. O pai da Bluey, Bandit, é um arqueólogo e sua mãe, Tilly, trabalha na segurança do aeroporto. O salário médio de ambos os empregos na Austrália é de $67 mil, $22 a hora. Nenhum banco poderia justificar uma hipoteca de $1 milhão com base nessa receita. Assim, usuários do Reddit começaram a teorizar que Bandit, por ser um arqueólogo, teria acesso a muitos artefatos raríssimos. Ele contrabandeia isso internacionalmente com a ajuda de sua esposa Tilly, que trabalha como segurança, e por isso ela o ajudaria a passar pela alfândega sem ser pego, e por isso eles levariam esse estilo de vida sossegado que eles levam, já que ganhariam muito dinheiro assim. E há quem diga que a família inteira deles são envolvidas nesse esquema. Bluey Games. Ei, falar sobre os jogos é a minha área, então eu tô aqui invadindo o vídeo do PEC para falar sobre esses 2 últimos tópicos dessa camada. Bluey Games refere-se aos jogos da Bluey, existente no site da mesma. São apenas 2 jogos, e ambos são baseados em um dos episódios. Um dos jogos, o seu objetivo é apertar em balões ou bexigas, e não pode deixar eles caírem no chão. É um joguinho free bem relaxante, dá até para usar de gameplay de fundo em um canal de opinião. E o outro jogo é um jogo padrãozinho de vestir, em que os personagens dançam. Ambos os jogos são bem bobos e bem simples, apenas de ser bonitinho, tipo, é só cut. Mas sinceramente não tem nada demais. Eu nem sei o porquê esse tópico tá tão fundo assim no iceberg, mas deve ser pelo fato de, apesar de não ter nada de sinistro, são 2 jogos que existem e poucas pessoas sabem deles. Bluey Friday Night Funkin'. Friday Night Funkin', esse jogo de ritmo bem legal, é um jogo com inúmeros mods diferentes, e que um dos motivos de seu sucesso é exatamente isso. A facilidade que esse jogo tem para você poder criar mods, pelo menos em comparação com outros jogos, Friday Night Funkin', é disparado, é muito fácil. E isso abriu portas para que mods de absolutamente tudo fossem feitos. E isso inclui também Bluey. Existem vários mods de Bluey para FNF, como o mod da Bluey vs Peppa, e um dos mais famosos que é Bluey Can Can, que é ela cantando a música Can Can, que é assustadoramente bem feito e bonito. Os personagens dão até latidos no meio da música. Eles realmente conseguiram pegar a vibe do desenho, e qualquer um desavisado que veja isso com toda certeza pensaria que isso é algo oficial, porque é muito bem feito. Eu sei que eu estou sendo muito redundante aqui em dizer que toda hora que é muito bem feito e tudo mais, mas é pra deixar bem claro, é muito bem feito. Bom, o Chaminé resolveu invadir o vídeo aqui, mas enfim, tá na hora de descer
para a próxima camada. Camada 5. Animation Errors. Bluey é um desenho muito bem feito, e que foi feito com muito amor e carinho, e sua animação é de alto nível e de altíssima qualidade, e por consequência, toda essa qualidade acaba sendo uma faca de dois gumes, já que por conta do nível ser alto, qualquer mínimo erro de animação acaba sendo visível. E esse tópico se refere a isso, aos erros de animação do show. A maioria dos erros de Bluey são bem simples, mas alguns acabam sendo bem engraçados, como personagens sumindo, ou personagens aparecendo sem rostos, ou objetos sumindo de cena, ou talvez algum personagem aparecendo sem alguma parte do corpo. Eu acho que o erro mais conhecido de Bluey é esse do episódio Horse Ride, onde o pai da Bluey aparece sem aquela mancha que ele tem em seu pelo, atrás da cabeça. E esse outro em que a Sox aparece sem olhos. E é até meio creepy. Se fosse alguns anos atrás, certeza que sairia milhões de creepypastas daí. Mr. I-Between Bluey Camel. Mr. I-Between é uma série australiana de humor ácido. O tópico refere-se ao fato de que no episódio 2 da terceira temporada dessa série, é possível ver a Bluey na televisão. Um dos personagens de fundo aparece assistindo Bluey, e ele fica extremamente irritado quando um outro cara muda de canal para assistir futebol e briga com ele. E é só isso, não tem nada demais. Só é engraçado ver o contraste, já que essa é uma série que é aparentemente bem violenta e pesada, já que ela é para maiores de 18. Enquanto Bluey é todo fofinho e inocente, e colocar ambos no mesmo cenário é algo que pegou todo mundo desprevenido. Bluey Banned Episodes. Apesar de ser um ar inocente e fofo, até Bluey, por incrível que pareça, já teve alguns de seus episódios banidos, tendo um total de 16 episódios que foram completamente banidos ou teve cenas censuradas, a grande maioria por motivos bem toscos. Eu não vou citar todos aqui, porque isso deixaria o vídeo enorme, mas eu vou citar os que eu achei mais interessantes, como no episódio Daddy Put Down. Em um ponto do episódio, Bingo pergunta ao pai como os bebês entram na barriga da mãe. Esta linha é cortada na versão dos Estados Unidos. Seguindo a mesma lógica, Dead Baby, esse é mais focado na gravidez e no parto de bebês. O episódio não existe no Disney Plus e nem nos Estados Unidos. Nele, Bandit, o pai, simula como era dar à luz. Como resultado, todo o episódio é banido. Alguns episódios específicos não são completamente banidos, mas tem linha de diálogos mudada, como no episódio Perfect. Em um flashback, Bandit conversa com Fido. Na versão original, a conversa parece ser sobre ser castrado, ou, em termos humanos, fazer uma vasectomia. Quando esse episódio chegou nos Estados Unidos, a conversa foi alterada para tratar da remoção de dentes de cachorro do Bandit. $5 buck. Eu não entendi ao certo ao que esse tópico se refere, mas eu achei alguns comentários bem interessantes. Aparentemente, dollars buck é a maneira como eles falam na Austrália, para se referir a dólares, o dinheiro que é usado na Austrália. Porém, nos Estados Unidos o pessoal geralmente fala somente dólares, ou somente bucks. Nunca os dois juntos, dollar bucks. E por conta do sucesso de Bluey, muitas crianças nos Estados Unidos começaram a falar dollars buck. É basicamente aquele mesmo fenômeno que rolou com a Peppa Pig, onde as crianças estavam adquirindo sotaque britânico por causa do desenho. E em Portugal, onde os pais relataram que seus filhos estavam falando com sotaque brasileiro por causa dos vídeos do Lucas Neto. É um fenômeno bem engraçado. Eu não sei porque tá tão baixo assim nos iceberg, mas tudo bem. Até então não teve nada de muito assustador ou creepy nesse iceberg, são apenas algumas curiosidades interessantes sobre o show, e o post original tem bastante camadas, mas para não ser várias camadas com coisas repetidas, a próxima camada vai ser um pouco diferente. Eu vou pegar alguns tópicos das últimas camadas e pôr tudo aqui, nessa. Apenas os que eu achei mais interessantes. Então eu já quero avisar que esse tópico vai tocar em alguns pontos bem sensíveis. Então, se tu não gosta de tópicos assim, recomendo que pare o vídeo por aqui. Mas bom, dado o aviso, vamos continuar para a última camada. Camada 6. The Third Shield Theory, Bluey. Eu acho que essa é a teoria mais famosa de Bluey, e também a mais triste. Tudo isso começou em The Show, da segunda temporada, onde Bingo e Bluey encenam uma peça para a mamãe e o papai sobre relacionamento de seus pais. A certa altura, Bingo finge estar grávida do bebê Bluey, enfiando um balão em sua camisa. O balão estoura abruptamente, e a alegria de Tilly se transforma em tristeza, com Bandit imediatamente confortando-a.
O episódio não aborda mais isso, mas os fãs investigaram isso e começaram a se perguntar se Chili perdeu um bebê antes de Bluey nascer. Isso seria algo que ficaria nas entrelinhas, não sendo muito explícito. Há algum tempo, chegaram até a se questionar se isso não era uma interpretação errada dos fãs, mas na verdade não, a teoria é verdade. Em um livro chamado Hard to Bear, escrito por Isabelle Odenberg, que aborda justamente esse assunto, Joey Brown, criador de Bluey, abordou a cena mencionada no livro, onde ele não apenas confirmou o boato especulado pelos fãs, mas também compartilhou mais detalhes sobre a cena em geral, dizendo até que aparentemente isso foi baseado em uma experiência real de alguém que ele conhecia, e que, na verdade, é sobre isso que o episódio se trata essencialmente. Os fãs elogiaram como Brown confirmou essa teoria popular, afirmando que ele fez isso através de um livro educacional, em vez de fazer apenas um tweet ou uma declaração em mídias sociais. Então, sim, Chili perdeu um bebê antes da Bluey. Bluey Fan Discord Server Controversy. Esse tópico refere-se a um famoso fan server do Discord de Bluey, que era um dos maiores servers sobre Bluey. Uma boa parte de seus ADMs, na verdade, estavam completamente envolvidos com o crime de pedo. Aquela operação do Discord, onde rolou prisão de uma galerinha, apesar de mostrar que ninguém é anônimo no Discord, mostrou também que o Discord não é um dos lugares mais seguros do mundo, e nem mesmo Bluey escapa disso. Esse server em questão era basicamente uma grande rede de pedo, onde vários menores estavam em contato direto com esse povo doente. Os ADMs faziam em sua maioria desenhos adultos utilizando os personagens do desenho, que são menores, de um show exclusivamente para menores. Existem várias artes extremamente explícitas e bizarras feitas pelos ADM desse servidor, desenhos simplesmente grotescos. Ao que parece, isso chegou aos ouvidos da equipe de Bluey e o servidor foi derrubado. Graças a isso, hoje, felizmente, é meio difícil achar desenhos problemáticos de Bluey. Mas os boatos de que a fandom de Bluey era nojenta surgiu por causa dos ADMs desse server, que eram as pessoas mais desprezíveis desse planeta. Bluey Get Grounded. Por algum motivo que ninguém sabe ao certo, existem milhares de vídeos no YouTube, onde os personagens de Bluey, principalmente a família da Bluey, é presa. E é simplesmente uns vídeos esquisitaço, com os barulhos de fundo, umas edições meio tosca. Eu, sinceramente, nem sei ao certo por que isso existe. São claramente feitos possivelmente por crianças. Mas ainda assim é um pouco esquisito do nada surgir uma trend sobre Bluey sendo presa. E existem alguns desenhos bizonhos sobre isso que simplesmente surgiram aí na internet do nada. Bluey Races. Isso se refere a 2 episódios de Bluey que foi retirado do ar após algumas reclamações por supostamente ser racis. O episódio em questão são Tacing e Flatpack, que foram completamente deletados da Disney Plus. Nesses episódios em questão, Bingo e Bluey apelidaram seu pai de Uga Buga. Acontece que aparentemente isso é uma palavra utilizada como uma representação estereotipada que falante consideram ser a língua daqueles considerados por eles como selvagens africanos, e também usada em conversas para descrever pessoas de pele escura. A ABC, canal onde Bluey era originalmente exibido, disse que nem os produtores externos tinham um conhecimento do significado potencialmente depreciativo do termo, que pretendia ser apenas uma gíria rimada, irrelevante, inventada por crianças. O episódio foi removido do iView assim que a ABC Kids tomou conhecimento das reclamações, e a ABC comprometeu-se em mudar o diálogo antes da futura transmissão ou publicação. E por conta disso, ambos os episódios encontram até hoje fora do catálogo. Eu não sei muito bem o que pensar disso, então deixe aí suas opiniões nos comentários. Mas bem, esse foi o iceberg de Bluey. Fazia tempo que eu não fazia um iceberg aqui no canal, e como recentemente chegamos a 10k, achei que seria um especial interessante. Se der certo, talvez eu traga mais icebergs no futuro. Também deixe aí seu like e considere se inscrever, porque esse vídeo deu um certo trabalhinho para ser feito. Dá uma olhada no vídeo que tá aparecendo aqui do lado, que eu acho que você vai gostar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.